ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Tem grupo de tudo que é tipo envolvendo os clubes brasileiros. Tem grupo da morte, tem grupo complicado, tem grupo fácil, tem grupo trabalhoso. Vamos analisar então, vamos tentar dar uma pincelada aqui nesses grupos no vídeo de agora. Tudo isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos analisar os grupos da Libertadores da América. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar e pode fazer um acompanhamento estatístico espetacular da Copa Libertadores de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, ele vai te levar para sua loja de aplicativos. Você, na loja de aplicativos, faz o download, que é de graça para baixar e para usar, e começa a experimentar o Flashscore. Te garanto que você não vai se arrepender, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira. Na noite de quinta tivemos o sorteio dos grupos da Libertadores da América e temos 6 brasileiros na Libertadores, dessa vez apenas os 6, né? Porque os 2 brasileiros que jogaram a pré-Libertadores acabaram caindo, né? O Bahia caiu na segunda fase de pré, o Botafogo caiu na terceira fase de pré, então vão ser só os 6 mesmos que vão jogar. E aí a gente teve o sorteio e no sorteio tivemos grupos de tudo que é característica, né? Vamos começar falando do grupo A, que é o grupo do Flamengo. Flamengo, como atual campeão, de praxe ficar no grupo A. E o Flamengo chegou lá no sorteio, que foi em Luque, no Paraguai, com o presidente Luiz Eduardo Batista dizendo que ele queria evitar logísticas complicadas, queria evitar viagens longas, altitude. E tudo que ele queria evitar, o Flamengo pegou, né? O Flamengo foi sorteado com um grupo que tem também Estudiantes, Cusco e Independente Medellín. Tudo que o Flamengo queria evitar, o Flamengo acabou sendo sorteado, inclusive com um duelo de novo contra o Estudiantes, que foi adversário do Flamengo nas quartas de final da temporada passada, da Libertadores passada. E foi o time que exigiu o Flamengo se classificar nos pênaltis, né? No Maracanã, o Flamengo teve um começo de jogo fantástico, mas acabou, depois da expulsão equivocada do Plata, vendo o Estudiantes fazer um gol, então ficou um 2-1. No jogo da volta na Argentina, o Flamengo perdeu por 1-0, teve o gol do 2-0 anulado por um impedimento que o Léo Ortiz conseguiu deixar o jogador impedido no último instante. E nos pênaltis o Rossi foi herói e classificou. De lá para cá o Estudiantes se enfraqueceu, né? O Estudiantes perdeu 2 jogadores importantes, o Medina e o Ramon Gomes, e também perdeu o técnico Eduardo Domingues, que assumiu o Atlético Mineiro. Então o Estudiantes se enfraqueceu em relação à temporada passada, mas ainda é um time forte, um time que vai dar trabalho, especialmente no jogo na Argentina. Então o Flamengo caiu num grupo bem complicado, tá? O time do Independente Medellín é um bom time, é um time com um bom toque de bola, mas é aquele time com muito perfil de futebol e colombiano em muitos momentos, né? Que é um time que deixa o jogo escapar pela mão, mas também é um time muito perigoso. E o terceiro time, que é o time que é o adversário da estreia do Flamengo, que é o Cusco, ele joga numa altitude de 3.400 metros, um time peruano, foi vice-campeão peruano na temporada passada, mas nessa temporada também se enfraqueceu, é só o 13º do campeonato peruano. Então é um time que pode dar trabalho jogando em casa por conta de 3.400 metros de altitude, mas a tendência é que não dê tanto trabalho assim, pensando só na bola. É um grupo difícil? É um grupo difícil, mas é um grupo em que o Flamengo tem total condição e tem até obrigação, podemos dizer assim, de se classificar. É um grupo que o Flamengo pode ter trabalho para ser primeiro lugar, mas o Flamengo tem condição, qualidade para isso. A questão é, o Flamengo historicamente
tem feito fases de grupos bem complicadas desde 2022. Em 2022, o Flamengo fez uma fase de grupo de 5 vitórias e um empate, mas em 23, 24 e 25, o Flamengo conseguiu a proeza de passar em segundo no grupo, e alguns grupos bem acessíveis. Teve grupo com Alcas, o próprio grupo do ano passado era um grupo nada exigente, e o Flamengo ficou a um gol no fim do jogo, com o Rossi fazendo uma defesa contra o Táchira, de ser eliminado na fase de grupos. Então, o Flamengo tem o desafio aí de fazer fase de grupos mais condizentes com o poderio do time, porque isso não tem acontecido. Mas é um grupo que o Flamengo tem condição de ser primeiro, embora para ser primeiro acho que ele vai ter um trabalho, tá? Vamos para o grupo C, que é o grupo do Fluminense, e é um grupo que tem até uma logística meio complicada, né? Que é um grupo com Bolívar, Deportivo La Guaira, da Venezuela, e o Independente Rivadavia. É uma logística complicada. Você tem os 3.600 metros de La Paz. Chegar à Venezuela é sempre complicado, né? Ainda que com voo fretado. Então, assim, mas futebolisticamente, o Independente Rivadavia é da cidade de Mendoza, na Argentina, não é da grande Buenos Aires. Então, assim, é uma logística complicada, mas é um grupo bem acessível para o Fluminense. Acho que o Fluminense tem muita condição de ser primeiro lugar nesse grupo. O Bolívar é um dos times mais constantes em participação de Libertadores, 40 Libertadores. Nunca conseguiu ser campeão o Bolívar, o máximo que ele fez foi aquela semifinal em 2014, quando caiu para o São Lourenço. Mas é um time muito constante em Libertadores, é um bom time para os padrões bolivianos, né? Joga num estádio com 3.600 metros de altitude, tem contra si a questão que o Campeonato Boliviano ainda não começou, então é um time que vai estar sem ritmo. Acabou ganhando lá um torneio de verão, que é uma espécie de um torneio preparatório, mas vai sem ritmo. Costuma ser um time que joga bola, que tenta jogar bola, mas longe da altitude é um time que acaba sendo frágil. O Deportivo La Guaira, da Venezuela, para os padrões venezuelanos, é um time de bom toque de bola. Em 2021 estava num grupo que tinha Atlético Mineiro, Cerro Porteño e América de Cali, foi lanterna. Nesse momento, até aqui em 2026, está jogando bem, está invicta no campeonato local, né? Está no segundo lugar do campeonato venezuelano, mas ainda não perdeu, 5 vitórias e 4 empates. E o Independente Rivadavia é um time que chegou na Libertadores porque ganhou a Copa da Argentina, inclusive batendo o Argentino Júnior na final. Primeira vez que o Independente Rivadavia disputa a Libertadores, e também vive um bom momento. Lidera o grupo 2 do Campeonato Argentino, deixando, por exemplo, para trás o Rosário Central, que está na Libertadores, o River Plate e o Racing, que são sempre fortes e estão na Sul-Americana. Então é um time consistente, é um time duro de se enfrentar, mas no geral acho o Fluminense bem favorito para ganhar esse grupo. Ainda mais um Fluminense que tem tido um bom volume de jogo. Nos últimos jogos no Brasileiro deu um vacilo aqui ou outro ali. A virada contra o Vasco foi uma total situação de deixar o jogo escapar da mão, mas tem feito bons jogos. Acho que o Fluminense consegue vencer esse grupo aí com... Eu espero que... A minha análise é que ele consegue vencer esse grupo aí bem. O grupo D de dado é o grupo que vocês amam aí, o tal do grupo da morte, porque é o grupo que caiu o Cruzeiro e ele enfrenta Boca Juniors. Cruzeiro e Boca tem muita história aí dentro da Libertadores, dentro de duelos em competições sul-americanas. Enfrenta a Universidade Católica e enfrenta também o Barcelona de Guayaquil. É um grupo muito duro. Na verdade, todos aí, os 4 começam o grupo pensando seriamente, pensando com toda a energia em se classificar.
O Boca, segundo maior campeão da Libertadores, não vive um bom momento recente aí na história da competição, não ganha o torneio desde 2007, perdeu o final pro Corinthians, perdeu o final pro Fluminense, tem ali um confronto interessante, um duelo interessante contra o Cruzeiro, né? O Boca é o adversário que o Cruzeiro mais enfrentou na história da competição. Tem ainda a mística da Bomboneira, que hoje já não é forte como era, e vem tendo um duelo um time bem irregular ultimamente, né? No atual campeonato argentino está na 7ª posição do grupo A, ou seja, meio de tabela, está classificado na Copa da Argentina. No ano passado fez vergonha o Boca, né? O Boca foi eliminado pelo Alianza Lima na segunda fase preliminar. É um time com jogadores experimentados, o principal destaque, claro, é o Leandro Paredes, jogador que vai para a Copa do Mundo, mas é um time que tem feito muita força para jogar, né? Mas mesmo assim, o Boca é um time forte, é um time que tem jogador, tem Cavani, tem Paredes, então ainda tem muito recurso, mas não tem assustado tanto em termos de bola jogada. Os outros 2 times do grupo são muito perigosos. A Universidade Católica joga no São Carlos de Apoquindo. Cheguei a comentar um jogo de Libertadores lá. E agora com gramado artificial. Tem ali, um caldeirãozinho, né? 21 mil espectadores, faz muita pressão ali. Ainda tem alguns jogadores muito conhecidos, o principal é o Medel, que jogou no Vasco aqui no Brasil, e também o Zampedri, que é um atacante, é um 9 aquele 9 chato, de segurar zagueiro, de fazer gol, de fazer parede, pivô. É um time chato, um time técnico e um time chato. E o outro é o Barcelona de Guayaquil, que se já não tem o poder que tinha lá nas semifinais de 17 e de 22, que era um belo time de futebol, ainda é um time muito, muito experiente, muito, muito malandro em termos de Libertadores. Por exemplo, o Barcelona de Guayaquil, nos últimos 2 anos, ano passado e esse ano, saiu do Brasil classificado na pré-Libertadores. Ano passado eliminou o Corinthians, esse ano eliminou o Botafogo. É um time que não tem nenhum problema em se defender e sair rápido, como fez, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Tem o Benedetto no comando do ataque, mas não vive no Campeonato Equatoriano um bom momento. 6º colocado, mas tudo bem que está no começo, né? 8 pontos em 5 jogos. Na pré-Libertadores eliminou Argentino Júnior e Botafogo. Então é um time que sabe jogar o torneio. É um time que se fecha muito bem, sai rápido, é um time que incomoda jogando em casa, apesar de ter se classificado na pré-Libertadores, ganhando os 2 jogos fora de casa, né? Ganhou do Argentino Júnior 1-0 na Argentina e do Botafogo 1-0 no Newton Santos, mas é um time que dá trabalho. Cara, o Cruzeiro vai ter muito trabalho, até porque o Cruzeiro vai começar o torneio, vai começar a Libertadores praticamente com o trabalho do zero. Cruzeiro acertou com o Arthur Jorge, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, assim, ele vai começar do zero. O Cruzeiro estreia. Cadê? O Cruzeiro estreia lá no fim de semana, no meio de semana de 7 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil fora. O Arthur Jorge vai chegar aqui completamente perdido do que ele está fazendo, com o Cruzeiro na lanterna do Brasileirão e começando um jogo duro contra o Barcelona de Guayaquil fora de casa. Então, assim, pode ser que até o Arthur Jorge conseguir arrumar a casa, um grupo pesado como esse já cobre a conta do Cruzeiro. O Arthur Jorge vai ter que chegar com impacto imediato. Eu acho que ele tem até condição para fazer isso. Senão, o Cruzeiro pode passar um aperto grande. Vamos para o grupo F, que é o grupo do Corinthians, que também é um grupo trabalhoso, tá? O time do Peñarol o time tradicional de estar sempre disputando Libertadores, o time que é pentacampeão,
É treinado pelo Diego Aguirre, que a gente conhece bem aqui do futebol brasileiro, treinou Santos, treinou São Paulo, treinou Galo, treinou Internacional, faz um trabalho longo no Peñarol, né? Treina o Peñarol desde 2023, nesse meio tempo chegou uma semifinal de Libertadores em 24, eliminando o Flamengo. Até aqui o Campeonato Uruguaio está bem no começo, o Peñarol está na terceira colocação, com 13 pontos em 6 rodadas, ganhou em fevereiro a Supercopa do Uruguai, batendo o rival Nacional. É um time muito forte quando vai para as disputas físicas, então vai dar um trabalho aí para o time do Corinthians, né? É um time chato de se jogar. Outro time chato de se enfrentar também, o Independente Santa Fé. Time de qualidade, time técnico, tem como melhor campanha na Libertadores 2013, quando foi a semifinal. Tem ali a altitude de Bogotá, que não é uma altitude muito alta, treinado pelo Pablo Repeto, que é um cara que faz os seus times jogarem bola, né? A gente lembra, o Pablo Repeto tem ótima campanha na LDU, mas o time não vem jogando bem. Nesse momento o time vem patinando no Campeonato Colombiano, 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Tem como destaque o Rodallega, que é aquele atacante que passou pelo Bahia aqui no Brasil, mas o time não está conseguindo jogar, mas é um time perigoso, é um time que requer trabalho. E por fim, o Platense da Argentina, que é um time muito tradicional, mas um time que nunca tinha conseguido ser campeão argentino, foi campeão do Apertura do ano passado, e esse título classificou o Platense para a Libertadores. Joga também num caldeirão na cidade, o estádio Cidade Vicente López, região metropolitana de Buenos Aires. Só que o time do ano passado, o time que foi campeão, praticamente foi todo trocado. Então ele tem mais de 15 reforços, ainda não engrenou esses jogadores novos aí. Até aqui no campeonato argentino está no meio da tabela, 14 pontos em 10 jogos. Mas com o espírito de Libertadores, é um time também que vai incomodar. Acho que o Corinthians, que não vem jogando bem, pode ter um trabalho nesse grupo, pode ter um trabalhinho aí nesse grupo. Também precisa ver se o Corinthians vai conseguir, como fez no ano passado, virar a chave, né? Para as grandes competições. No ano passado era aquele Corinthians naquele marasmo no Brasileirão, mas um time que virava a chave, esticava a corda na Copa do Brasil, tanto é que foi campeão, como a gente falou aqui. Era um time que crescia em jogo grande. Nesse ano, melhor atuação do time no ano contra o Flamengo na Supercopa. Então o Corinthians vai precisar, desde a fase de grupos, desse espírito de crescer no jogo grande, porque o grupo é um grupo complicado, é um grupo bem trabalhoso, esse grupo do Corinthians. Então vamos ver como ele se sai. O grupo do Palmeiras, que é o grupo F, é um grupo bem tranquilo para o Palmeiras. E é um grupo bem tranquilo de novo. Por que eu estou usando a palavra de novo? Porque ele é praticamente a cópia do grupo passado. O grupo passado do Palmeiras era Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Nesse ano, o grupo é Cerro Porteño, Sporting Cristal, os mesmos times, e trocou o Bolívar pelo Barranquilla, pelo Júnior Barranquilla, que com a bola o Júnior Barranquilla é melhor que o Bolívar, mas o Júnior Barranquilla não tem a altitude de La Paz. Então, assim, no fundo, é um grupo muito parecido com o do ano passado, trocando o Bolívar pelo Júnior Barranquilla, que se você botar a altitude de La Paz na conta, ficam mais ou menos os mesmos desafios. Acho que o Júnior Barranquilla é um time até mais perigoso, é um time muito rápido também, mas acho que é mais ou menos a mesma situação. E o Palmeiras, ainda mais forte do que no ano passado, né? Com jogadores mais qualificados, os jogadores que saíram já não contribuíam muito, chegou um Marlon Freitas, chegou um Arias, vai ter o reforço do Paulinho em algum momento.
Acho que o Palmeiras tem tudo para amassar nesse grupo, talvez fazer de novo 18 pontos. Então, assim, grupo bem tranquilo, bem acessível para o Palmeiras. E para fechar, a gente tem que falar do Mirassol. Esse caiu num grupo bem enrolado. Mirassol que estreia na Libertadores. Olha que situação. Se o Mirassol tivesse caído no grupo B, que era o grupo do Nacional, talvez o Mirassol fosse time para ganhar o grupo. O grupo B, deixa eu pegar aqui. O grupo B é Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e Tolima da Colômbia. Se você tira o Tolima, que é o time do grupo 4, e troca e bota o Mirassol, eu diria que o Mirassol poderia ganhar esse grupo. Acho que o Mirassol poderia ganhar esse grupo. Só que o grupo do Mirassol acabou sendo Independente Del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina. Perdão, desculpa, eu tô vendo o outro. O grupo do Mirassol ficou o grupo G. LDU do Equador, Lanús da Argentina, Always Ready da Bolívia e o Mirassol. Ou seja, o Mirassol caiu num grupo enrolado, irmão. Ele tem 2 altitudes, sendo uma delas a altitude de 4.000 metros de El Alto, lá na Bolívia. Pegou a LDU, que tem altitude de Quito, 2.800. É um time forte, com tradição de Libertadores, foi semifinalista no ano passado, né? Tirou o São Paulo, ganhou do Palmeiras o jogo de ida, então é um time forte. Pegou o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, que acabou de ganhar as 2 partidas do Flamengo, e é um time que vira a chave absurdamente para competições sul-americanas, vai querer fazer isso na Libertadores. E tem o Always Ready, que é um time frágil do ponto de vista técnico, mas joga numa altitude de 4.000 metros de El Alto. Então, assim, é um duelo, é um grupo bem complicado para o Mirassol, que já está sentiu, por exemplo, no Campeonato Paulista, a dificuldade de ter que trocar o elenco, trocou muita gente no elenco. É um time que está sentindo no Brasileiro a dificuldade de não ser mais novidade, de ter mais jogos, de ter um calendário completo. Então, assim, é um time que vai sentir muito na hora que começar a Libertadores. E nesse grupo, acho que é um grupo bem complicado. Acho bem possível que o Mirassol caia na primeira fase. Ah, mas o Mirassol se supere e tudo, beleza, é verdade. Mas eu acho bem possível que o Mirassol caia na primeira fase. Enfim, porque é um grupo muito, muito, muito complicado. Esses foram os grupos aqui do análise dos grupos dos brasileiros. O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Diz aqui embaixo nos comentários. Acho que, tirando o Mirassol, todos os brasileiros têm condição total de avançar. Acho que alguns vão ter muito trabalho para passar em primeiro, mas dos 6, 5 tem condição de avançar, e o Mirassol, se avançar, vai ser mais uma façanha desse time que está assombrando positivamente o Brasil. Quero te ouvir, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, aqui no canto. Primeiro comentário fixado tem o link para baixar o app do Flashcore, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.